Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje vamos estudar o assunto porcentagem. Cai muito em provas, exames, concursos, Enem, vestibulares, é um assunto corriqueiramente cobrado. Vamos ver bem o real entendimento da porcentagem, suas definições e também como é que você faz para trabalhar com ela, seja no dia a dia e seja nas provas. Ok? Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Ok? Uma boa aula e vamos começar. Então, vamos começar. Porcentagem. Vamos fazer alguns exemplos para você ter um bom conhecimento do que realmente significa porcentagem de um certo valor. Ok? Olha só. Vamos imaginar aqui uma situação que envolve o custo de vida. Vamos supor que houve um aumento no custo de vida em um total de 16%. Ok? O que realmente significa esse aumento de 16% no custo de vida? A situação é a seguinte, significa assim, que a cada R$100, há um aumento, houve um aumento de R$16. Tá? Aqui vale a pena um comentário. Esse aumento, esse acréscimo de 16%, ele significa o quê? Significa que a cada R$100 existe um aumento de R$16. Ou seja, a cada R$200 há um aumento de 16 mais 16, ou seja, R$32. E assim vai, a cada R$300 aumenta R$48, a cada 400, R$64 e por aí vai. Esse entendimento de porcento significa a cada, ok? Vamos continuar. O que eu vou escrever agora aqui, 16%, isso aqui é como se fosse uma tradução, quer ver? 16% significa assim, 16 a cada 100. Então, 16% significa 16 a cada 100, ou seja, 32 a cada 200, 48 a cada 300, 64 a cada 400 e por aí vai, né? Vamos a um segundo exemplo. Imagine uma loja e essa loja está dando um desconto de 12% em todas as suas mercadorias. Tá? O que significa isso daí? Significa o seguinte, que a cada R$100 em compras, ocorre ou há um desconto de R$12. Pessoal, desconto de 12%. O que significa? Significa que a cada 100 existe um desconto de R$12. Por exemplo, uma mercadoria que custe R$200, ela vai receber um desconto de 12 mais 12, passando a custar 176 porque sofreu um desconto de R$24. Se a mercadoria custar R$400, será um desconto de R$48, porque são 4 vezes 12, já que é 12% de desconto. Ok? Vamos continuar. Então, traduzindo, 12% nada mais é do que 12 a cada 100. Tá? Essa ideia de a cada, gente, se você entender bem essa ideia, 12% significa 12
seja lá o que for, 12 unidades, 12 reais, 12 peças a cada 100 é fundamental. É muito importante você entender isso daqui. Ok? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e trabalhar com uma outra parte importante dentro de porcentagem, que é o seguinte. O que vem a ser uma razão, copia lá, centesimal. Razão centesimal também pode ser chamada como razão percentual. Ok? Toda fração de denominador igual a 100 pode ser lida na forma de porcentagem. Tá? Vamos escrever isso aqui que é importante. Ó. Toda, tá, gente? Qualquer fração com denominador igual a 100 pode ser lida na forma de porcentagem. Como assim, Ferreto? Olha só, seguinte, imagine uma fração 53 sobre 100, tá? 53 sobre 100. Note que o denominador, ele é igual a 100. Então, essa fração aqui, ó, ela é uma razão centesimal. Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Essa fração, em formato decimal, quando é dividido por 100, o que acontece? A vírgula que estava aqui vai duas casas para a esquerda, né? Então, em formato decimal, vai ficar 0,53, um decimal exato, tá? Então, essa razão centesimal, ela pode ser escrita em forma de porcentagem assim, ó. Se é 53 sobre 100, pensa assim, ó, 53%, tá? 53%. Olha só, por exemplo, 3 sobre 100, em decimal, isso aqui é zero. Cuidado, não é 0,3, tá? É 0,03. Isso aqui corresponde a 3%. Também podemos ter assim, ó, 125 sobre 100. Isso aí é quanto em decimal? 1,25. Isso corresponde a 125%. Ok? Gente, ó, essas frações aqui, ó, são as chamadas razões centesimais, ou seja, razões percentuais também podem ser chamadas, tá? Vamos escrever aqui, ó. Razões percentuais. E o que viria a ser isso daqui, ó? Isso daqui, gente, são taxas, tá? Como a gente está tratando de razões percentuais, isso aqui são taxas percentuais. Ok? Pessoal, uma fração cujo denominador é igual a 100 é caracterizada como uma razão centesimal. A razão centesimal facilmente pode ser passada para uma taxa centesimal. É simplesmente uma leitura. Por exemplo, 37 sobre 100. Isso aí significa 37%. 37 sobre 100 é a razão centesimal. 37% é a taxa centesimal. Agora, será que toda fração pode ser lida em forma de porcentagem? Claro que sim. É isso que a gente vai ver agora. Quando o denominador não é igual a 100, como é que faz a leitura, então, dessa fração em forma de porcentagem? Acompanhe. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Tá bom?
Próximo item da aula é esse daqui, ó. Copia lá. Transformação de uma razão em porcentagem. Transformação de uma razão em porcentagem. O que vem a ser isso? Vamos aos nossos exemplos. Olha só. Vamos colocar aqui um exemplo. E esse exemplo vai dizer o seguinte, ó. Imagine um bairro, coisas bem simples e palpáveis para você entender bem isso daqui, tá? Imagine um bairro, e nesse bairro, de cada 4 meninos, 3 jogam futebol. Bom, o que eu quero saber é o seguinte, ó. Isso daqui vai gerar uma fração. Eu quero saber, na verdade, qual é a porcentagem dessa fração, ou seja, qual a porcentagem dos meninos que jogam futebol. Acompanhe o raciocínio aqui, ó. Olha só. Numa fração, lembra da aula de frações lá, gente? O denominador sempre vai representar o total. No caso, a gente tem o total de 4 meninos. E o numerador vai representar quantas partes do total a gente está pegando. A gente está pegando 3 partes de um total de 4, ou seja, a cada 4 a gente pega 3. A cada 4 meninos que moram no bairro, 3 jogam bola. A situação é a seguinte, essa fração aqui, gente, essa razão, ela representa qual porcentagem? Como a gente acabou de ver, a gente viu o seguinte, ó, uma razão que o denominador vale 100, isso aqui é uma razão centesimal. E é muito simples daí você ler uma razão centesimal e passá-la por formato de porcentagem, não é? O que a gente vai ter que fazer agora? Nós vamos ter que determinar qual é o numerador que faz com que a fração da esquerda seja igual à fração da direita. Ou seja, 3/4 é igual a qual fração com o denominador 100? Isso aqui é uma igualdade. Então, a da esquerda tem que ser igual à direita. Quanto vai valer o x para isso? Bom, aqui, gente, igualdade de frações, lembra? A gente multiplica cruzado, não é? Então, isso vai dar quanto? 4 vezes o x dá 4x. Isso aqui é igual a 3 vezes o 100. Isso aqui dá 300. O 4 está multiplicando o x, ele desce dividindo. Então, o x é igual a 300 dividido por 4. Isso vai dar um x com o valor 75. Se o x vale 75, então isso aqui é igual a 75 sobre 100. 75 sobre 100, tranquilo, né, gente? 75 sobre 100 é a mesma coisa que 75%. Ou seja, foi fácil, então, chegarmos aqui, ó, de 3/4 na porcentagem correspondente àquela razão ali. Ok? Vamos a mais um exemplo? Vamos descer aqui, ó. Desce mais um pouquinho. Aqui, ó. Exemplo. Outra situação. Imagine um jogo, tá? E nesse jogo, a pontuação máxima, vamos escrever aqui, ó, pontuação máxima desse jogo seja de 40 pontos. Ok? Vamos supor que a pontuação que eu fiz foi de 18 pontos. A situação é, qual a porcentagem de pontos que eu fiz? Bom, existe uma fração que explica essa pontuação do jogo. Você pode fazer no máximo 40. Acabamos fazendo 18 pontos. Ok? Essa fração aqui, ó, ela é equivalente a qual fração, gente? Eu vou colocar denominador 100
porque isso aqui é uma razão centesimal e é muito fácil ler ela em forma percentual. Ok? Para isso, nós vamos ter que descobrir quanto vale o x aqui em cima. E para fazermos isso, nós vamos multiplicar isso aqui cruzado. Ok? Olha só, antes de multiplicar, gente, a gente pode simplificar um zero daqui com um zero daqui. Tá? Isso vai dar quanto? 4 vezes o x, isso dá 4x, é igual a 18 vezes o 10, 180. O 4 está multiplicando, 10 dividindo, x igual a 180 dividido por 4, ou seja, x igual a 45. Se o x é igual a 45, vamos voltar aqui em cima. Ó. Trocando o x por 45, nós vamos ter 45 sobre 100. Ou seja, a gente consegue fazer, eu consegui fazer, 45% dos pontos do jogo. Ok? Então, a fração 18 sobre 40, ela é exatamente igual a 45%. Certinho? Vamos a mais um item? Olha só. Cálculo da porcentagem de um número. Escreva lá. Ó. Cálculo da porcentagem de um número. Tá. Vamos fazer exemplos, né, gente? Exemplo é muito bom, é palpável, você consegue entender bem como é que funciona daí. Olha só, vamos supor que eu queira descobrir quanto vale 45% de um valor de R$5.000. Quanto que dá 45% de R$5.000? Pode fazer o seguinte, ó, gente. Esse 45% está no formato percentual. Então, a gente pode passar para o formato fracionário. Olha só, fica quanto? 45 sobre 100. Ok? Agora, olha só. É 45% de R$5.000. Gente, esse de R$5.000, ou seja, de um certo valor, ele se transforma em vezes. Jamais esqueça isso aqui, tá? Então, 45% de um certo valor é 45 sobre 100 vezes esse certo valor, que no caso é R$5.000. Podemos simplificar aqui, né? 2 zeros, 2 zeros. Então, ficamos com 45 vezes o 50. Isso aqui vai dar 2.250 reais. Ok? Vamos a um outro exemplo. Olha só. Por exemplo, 12% de 600 peças. Tá? Eu quero saber, então, quanto que é 12% de um total de 600 peças. Gente, é muito simples, ó. Tem gente que faz aqui por regra de 13, mas é totalmente desnecessário. Não é que esteja errado. Tá? Olha só, 12%, fracionário, a gente pode escrever assim, ó, 12 sobre 100. Olha aqui, ó, de 600, então, de um certo valor, temos que multiplicar. Então, 12 sobre 100 vezes o total de peças, que é 600. Isso aqui dá quanto? Podemos simplificar os 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Isso vai dar, então, 12 vezes o 6. Isso vai dar, então, 72 peças. Ok? Muitos de vocês devem utilizar uma regra de 3 para calcular uma porcentagem de um determinado número, de uma determinada quantia. Não é que esteja errado, está certo também, só que o caminho é um pouco mais longo. Quando a gente fez dessa maneira, aquela preposição de, 12% de 600 peças, esse de nada mais é do que vezes, é uma multiplicação. Quando você quer uma porcentagem de um certo valor, é colocar a porcentagem em forma de fração vezes esse valor. E o resultado será a porcentagem
desse valor. Ok? Vamos continuar. Vamos seguindo e fazer uma nova etapa? Olha só. Vamos botar aqui um asterisco. O enunciado agora é cálculo de um número dada uma porcentagem. Ó, cálculo de um número dada uma porcentagem. Beleza. Agora, olha só. Vamos a um exemplo. No item anterior, a gente calculou o quê? Calculamos a porcentagem de um certo número. Agora, nesse item, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o número dado uma certa porcentagem. Querem ver? Imagine um exame onde 9 alunos reprovaram. Ok? E esses 9 alunos, eles correspondiam 36% do total. Ok? A pergunta é qual? O total de alunos. Bom, é simples, tá, gente? Se você quiser fazer por porcentagem, fica muito simples você fazer. É só fazer assim, quer ver? Ó? Se 36% dos alunos reprovaram e esses alunos são exatamente 9, 100% corresponde ao total de alunos, não é? Olha só, a gente pode simplificar aqui o 36 e o 9 como? Dividindo 9 por 9, vai ficar 1, e dividindo 36 por 9, fica 4. E a multiplicação cruzada vai dar quanto aqui? 4 vezes o total. Isso aqui é igual a 100 vezes 1, 100. Significa que o total de alunos é 100 dividido por 4, 25 alunos. Ok? Por uma simples regra de 3, é possível resolver a questão. Agora, olha uma maneira muito mais simples, que é bem assim, eu aconselho você seguir essa maneira que eu vou fazer agora. Olha só. A gente sabe, então, que 36% ó, a multiplicação ali, ó, do total de alunos, isso corresponde a 9 alunos. Então, 36 do total é igual a 9 alunos. O que acontece aqui? Ó? Esse 100 passa para lá multiplicando, vai multiplicar o 9. Nós vamos ter, então, que 36 vezes o total é igual a 100 vezes 9, 900. O 36 desce dividindo, nós vamos ter, então, 900 dividido por 36. E o total de alunos, claro que serão também 25 alunos. Vamos finalizar a aula agora falando uma parte muito importante, que é o seguinte. Vamos tratar de lucro ou prejuízo com porcentagem. Lucro ou prejuízo, aumento ou decréscimo, tá? Situações como essa. Ok, gente? Vamos começar aqui com um exemplo que relata o seguinte, ó. Imagine uma bicicleta. Essa bicicleta, vamos supor que é sua, tá? Você pagou nela R$300, ok? E você quer vender ela com 25% de lucro. Por quanto que você vai vender? Vamos tratar essa situação aqui, ó. Só que eu vou muito além desse simples problema aqui, tá?
Eu vou explicar justamente uma maneira de você pensar em lucro e prejuízo tratando com porcentagem. Vamos devagarinho e vamos resolver primeiro isso daqui, ó, com uma simples regra de 3. Olha só, você pagou R$300. R$300, sendo que você pagou 100% da bicicleta. Agora, se você quer ter um lucro de 25%, vamos saber o valor do lucro? Então, se R$300 corresponde a 100%, 25% irá corresponder a quantos reais? Porcentagem embaixo de porcentagem, valor embaixo de valor, né? Regra básica da regra de 3. Muito bem. Chegando aqui, a situação aqui, multiplicação cruzada. Podemos cortar 2 zeros, e ficamos então com quanto aqui? Ó? X vezes 1 dá x, 3 vezes o 25, R$75. Esse aqui, ó, é o teu lucro. Ou seja, você pagou 100, o lucro que você quer ter será R$75, então você quer vender ela por R$375, tá? Deixa aqui de ladinho isso daí, eu vou explicar uma outra coisa para você. Isso aqui eu só quis mostrar como você poderia resolver também essa questão. Mas lembra, eu vou além porque eu quero mostrar uma coisa mais importante do que isso daqui. Por exemplo, você poderia fazer assim, ó. Poxa, qual é o meu lucro? É de 25%, não é? 25% de quanto? De 300. Quanto que dá isso? Não é, ó. 25% de R$300. 2 zeros, ficamos então com 3 vezes o 25, o teu lucro então é de R$75. Essa maneira já ficou até mais fácil do que a maneira da regra de 3. Agora presta atenção na seguinte situação. Vou até descer um pouquinho aqui, ó. Eu vou continuar falando sobre isso, tá? Mas olha só. Imagine o seguinte. Você trabalhou com um custo, você teve um custo na compra da bicicleta e você quer ter um lucro com ela, tá? Isso aqui, no caso, será a venda sua. Ou seja, o que você pagou mais o lucro que você quer ter, isso será o valor da venda da bicicleta. Ok? Você teve um custo em porcentagem, você pagou totalmente ela, né? Você não fez a prestação, então você pagou 100% dela. Só que você quer ter um lucro de 25%. Então, a tua venda será de 100% mais 25%, será de 125% do valor que você pagou. Concorda comigo? Bom, o 125%, você não pode escrever assim, ó, 125%, ok? Do valor que você pagou. Então, de R$300. Aqui vai dar o valor, ó, cortando aqui, ó, isso aqui vai dar R$375, que é o valor da venda sua, tá? Agora, olha essa situação aqui, ó. O 125 sobre 100, quanto é que dá em decimal isso daqui? O decimal não é 1,25? Então, 1,25 vezes o 300, isso vai dar R$375. É aqui que eu quero chegar com você, meu amigo. Ó. Esse 1,25, isso daqui, ó, nada mais é do que um fator de multiplicação. Agora eu vou explicar bem isso daqui para você e será ótimo nas suas contas de porcentagem, seja no dia a dia, seja lá nos concursos, nos vestibulares, no Enem, onde quer que for. Olha só, vamos descer um pouquinho aqui. Ó. Imagine um aumento de 30%. E você quer fazer essa conta rapidinho para saber quanto é que fica. Olha só, a ideia é simples. Ó.
Você tem 100% mais o aumento de 30%, isso aqui vai ficar 130%. 130%, isso aqui ó, é a mesma coisa que 1,3, concorda comigo? Então, 1,3 vezes o valor inicial da mercadoria, isso será igual ao valor final dessa mercadoria. Ou seja, o valor final da mercadoria com um acréscimo de 30%, é só você pegar o valor inicial e multiplicar por 1,3. Ok? Olha só, um aumento de 8%. Vamos pensar aqui, ó. 8% um aumento será o 100% mais 8%, isso aqui é igual a 108%, ou seja, 108% em decimal é 1,08, vezes o valor inicial da mercadoria, isso será igual ao valor final da mercadoria. Eu estou falando de mercadoria, mas poderia ser qualquer situação. Esse entendimento acerca do fator de multiplicação é muito importante, facilita muito mesmo. Por exemplo, uma mercadoria tem um valor inicial de R$100. Se ela, por algum motivo, sofrer um reajuste, um acréscimo de 30%, o que acontece? 100% mais 30%, 130%. 130% no formato decimal é 1,3. Então, é só você pegar o valor da mercadoria e multiplicar por 1,3, que é o fator de multiplicação, e dará o resultado final da mercadoria. Por exemplo, um aumento de 22%, multiplique por 1,22 e você terá o valor com esse aumento de 22%. Um aumento de 60%, multiplique por 1,6. Um aumento, como a gente fez, de 8%, multiplique por 1,08. E aí você terá o valor final da mercadoria. Ok? Agora, em relação ao desconto, ao decréscimo, ao prejuízo, como é que fica? Acompanhe. Olha a situação com prejuízo. Prejuízo ou desconto, tá, gente? De 20%. Olha como é que fica isso daqui, ó. Você tem a mercadoria, inicialmente ela vale 100%, ela vai perder 20%, isso vai ficar quanto? 100% menos 20%, isso aqui vai ficar 80%. Esse 80% em formato decimal é quanto? 0,8. Se a gente pegar esse valor, 0,8, e multiplicar pelo valor inicial em questão, vai resultar o valor final, ou seja, o valor já com o prejuízo de 20%. Ok? Então, ó, um desconto ou prejuízo de 20% é só você pegar o valor e multiplicar por 0,8. Da onde que vem o 0,8 mesmo? Vem do 100% menos 20%, ou seja, 80%. 80% nada mais é do que 0,8. Olha outra situação para terminarmos aqui. Ó. Olha só. Um desconto de 6%. Como é que fica a situação? Tudo valia 100%, era inicial. Perdeu 6%. Isso ficou com 94%. 94% no formato decimal é 0,94. Se eu pegar o 0,94 e multiplicar pelo valor inicial, nós obteremos o valor final dessa mercadoria ou de qualquer situação que você possa relacionar com esse tipo de questão. Ok, gente? O fator de multiplicação para prejuízo, para desconto, acontece o processo contrário. Por exemplo, uma mercadoria com valor inicial, ou seja, 100%, que sofra um desconto de 20%, o que acontece? 100% menos 20% fica quanto? 80%. 80% em decimal não é 0,8? É 0,8. Então, o que você faz? Pega o valor da mercadoria e multiplique por 0,8. E você terá o valor já com desconto ou prejuízo de 20%.
Um desconto, por exemplo, de 40%, vai multiplicar por quanto? Por 0,6. Porque 100% menos 40%, isso dá 60%. E 60% em decimal é 0,6. Último, um desconto, por exemplo, de 12%. É só você multiplicar por quanto? Isso, 0,88. Multiplicando por 0,88, você terá já um desconto de 12%. Ok? Fácil, né? Vamos continuar. Então, esses valores aqui, ó, nada mais são do que os fatores de multiplicação que eu acabei de falar, que é o que eu desejaria muito que você tivesse aprendido, e eu tenho certeza que você aprendeu, meu amigo. Então, isso aqui são os fatores de multiplicação. Ok? Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Essa foi apenas a primeira aula de um total de 2 sobre o assunto porcentagem. A próxima aula irá tratar sobre questões, como é que elas aparecem no vestibular, no Enem, para você ver como esse assunto é bastante cobrado nesses exames. Ok? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em gostei, faça comentários também. Um abraço e bons estudos!